Bom dia na paz do Senhor. Estamos felizes por estar mais uma vez numa manhã com Deus, em relação à live dessa quinta-feira. E feliz por estar mais uma vez na presença de Deus e se encontrar com Deus pela manhã. Como é bom poder se encontrar com Deus. Hoje nós temos aqui uma ilustre presença que estará orando conosco, nosso amigo Diácono Alessandro. Antes de lermos a palavra de Deus, ministrarmos e falarmos alguma coisa para a sua vida, estaremos orando. Convidei nessa manhã para estar intercedendo. Interceder é pedir em favor de alguém, E nós queremos interceder, não só pela minha vida, mas por nossas vidas nessa manhã. Já começando, Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui na presença de Deus, Vamos orar nesse momento, irmãos. Vamos colocar a vida do servo de Deus na mão do Pai, Que Deus possa falar aos nossos corações nesta manhã, Precisamos ouvir algo da parte de Deus, Então oremos, irmãos. Deus, estamos aqui na Tua presença, queremos louvar o Teu nome, bendizer o Teu santo nome nesta manhã, Senhor. Senhor, queremos entregar a vida do Teu Filho em Tuas mãos, Senhor. Senhor, que Tu possa falar aos nossos corações, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. Senhor, nesta manhã também quero colocar a nossa nação, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Queremos colocar os governantes da nossa nação em Tuas mãos, Senhor. Que Tu possa estar direcionando, Senhor Jesus, porque são, Senhor, autoridades, Senhor Jesus, e Tu fala, Senhor, para nós orarmos, Senhor, pelas nossas autoridades, Senhor. Colocamos a vida de cada um em Tuas mãos, Senhor. Começa a jogar por terra, Senhor Jesus, todo impedimento, tudo que for contrário à Tua palavra nesta manhã, Senhor. Senhor, que o nosso coração possa estar, Senhor Jesus, como a terra adubada, para receber a Tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado nesta manhã por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor Jesus. Podemos, Senhor Jesus, usa o Teu Filho nesta manhã, Senhor Jesus, como canal de bênção para a Tua igreja, Senhor. Jesus, que a Tua igreja possa estar recebendo a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Senhor Jesus, colocamos, Senhor Jesus, a vida de cada um que está aqui, Senhor. A vida do Emanuel, a vida da Daniela, que está aqui também. A vida do evangelista Edivaldo, Senhor. Senhor, que Tu venha usar o Teu Filho como canal de bênção, Senhor. Toma os nossos familiares nesta manhã, Senhor. Toma toda a nossa família. Que Tu possa guardar, Senhor Jesus, a nação brasileira, Senhor. Senhor, nesta manhã, Senhor, que experiência tremenda que eu tive contigo, Senhor. Que Tu falaste, Senhor Jesus, que Tu estava com saudade de nós, Senhor. Jesus, agora nós temos tempo, Senhor Jesus. Muitas das vezes tínhamos tempo de estar na Tua casa, Senhor Jesus, e não estávamos, Senhor. Senhor, estamos sentindo falta de estar aqui na Tua casa, Senhor. Mas, Senhor, estamos nos nossos lares, Senhor, buscando a Tua face nesse momento, Senhor Jesus. Que Tu, Senhor Jesus, preparaste para nós, Senhor. Prepara a Tua igreja para o grande dia, Senhor Jesus. Sabemos que isso é só um período de tempo, Senhor Jesus, mas sabemos, ó Pai, que a Tua igreja vai sair fortalecida. Senhor Jesus, a nação brasileira vai sair fortalecida nessa pandemia, Senhor Jesus. Guarda, Senhor Jesus, a nossa família, guarda a Tua igreja, guarda os pastores da Tua igreja em Tuas mãos. Toma a liderança da nossa igreja em Tuas mãos nessa manhã, Senhor. Senhor, que Tu possa derramar a Tua graça, a Tua unção sobre os Teus filhos nessa manhã, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom, Enquanto você prepara aí a palavra de Deus, para lermos a palavra de Deus, no Salmo 23, muito interessante, e expressar esse salmo nessa manhã. Vamos cantar um louvor que diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Amém? E como é bom saber que Deus está presente em nossas vidas,
E eu te pedi para você abrir o Salmo 23. E é interessante que nós vamos ler o Salmo, são 6 versículos. E o tópico diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E uma vez eu preguei sobre este salmo na Manhã com Deus, no culto da Manhã com Deus. E ao lembrar, ministrar algo no meu coração durante ontem, durante essa madrugada também estivemos ali orando. E o Salmo 23, muito interessante do que Deus continuou falando comigo através desse salmo. E diz assim o Salmo 23, versículo de 1 em diante: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Grave bem esse versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Versículo 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Interessante, uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração é de entender cada versículo. Eu queria ficasse dentro de 4 versículos que nós vamos ministrar nessa semana, do número 1 até o número 4. Buscando o Espírito Santo nas nossas vidas. O Salmo 23 é muito interessante. Procurando conversando, eu, minha esposa, minha filha, a gente falando sobre o que Deus tem feito com as nossas vidas. E esse salmo, quando eu comecei a estudá-lo novamente, é interessante porque Deus está nos parando, e eu fiquei maravilhado, estou maravilhado porque, como alguém disse, olha, eu gosto de pregar, eu gosto de orar, eu gosto de cantar. Mesmo que ainda você não conheça, né? Ao vivo é assim mesmo. E uma das coisas que Deus colocou para nós ministrarmos nesse salmo, em relação a isso, olha aí, irmãos, porque é muito interessante o que nós vamos viver nessa manhã. Eu aprendi uma coisa, estávamos orando aqui nessa manhã antes de entrarmos na live, e eu aprendi o seguinte: como é bom nos encontrarmos com Deus durante a madrugada pela manhã, e quando você passa o dia todo na presença de Deus, você consegue, sabe o que? Enfrentar os desafios. E uma das coisas que o Salmo 23 nos ensina nessa manhã é que o salmista, né? Esse salmo inspirado foi pelo salmista Davi, um salmo poético. E uma das coisas que a inspiração que Deus trouxe à vida de Davi, e Davi, a Bíblia fala que ele era o menor da casa dos seus pais, e ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai antes de ser ungido como rei. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 11, parte B, diz uma coisa muito interessante, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí, se você tiver oportunidade. No versículo 11 diz assim, olha, que tremendo isso. No versículo B: acabaram os seus jovens? A pergunta de Samuel. E disse: ainda falta o menor, e eis que ele apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda a mesa até que ele venha aqui. Ou seja, Davi estava cuidando, apacentando as ovelhas do seu pai. E o interessante, irmãos, que esse salmo, ao passar por essa experiência, por uma experiência de apacentar o rebanho, Davi, quando ele vai ser inspirado por Deus, e os historiadores que nós buscamos ali através do ensinamento da palavra de Deus, diz que foi um salmo poético. Davi viveu aquilo de verdade na sua vida, ou seja, ele apacentava as ovelhas do seu pai, o rebanho do seu pai.
Isso trouxe uma inspiração tremenda para a vida de Davi ao escrever o Salmo 23. E uma das coisas interessantes é que o pastor ele saía bem cedinho, à madrugada, para ir levar as ovelhas ao pasto verdejante. Entenda bem o que Deus vai falar com você nessa manhã. Eu queria frisar muito essa parte do que nós vamos registrar nessa manhã. Olha o que acontece, e eu escrevi aqui algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Davi saía de casa, né, do curral lá das ovelhas, tiravam o rebanho, saía do curral, casa. Davi entrava no deserto, irmãos. E no deserto, né, naquela situação ali, até chegar ao oásis, olha o que acontece: casa, deserto e oásis. Eu queria que você gravasse isso bem: casa, deserto e oásis. E o salmista ele expressa o seguinte: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Beleza, que maravilha. Mas eu queria que você gravasse esse casa, saída, deserto, lugar onde você vai estar, e oásis, onde você vai encontrar o refrigério para a sua alma. E o interessante que ao sair da sua casa, entrar no deserto até chegar ao oásis, irmãos, só Jesus, misericórdia. E nessa saída foi muito interessante que ele saía bem cedo para levar o rebanho. E alguns historiadores dizem, alguns dizem que levavam dias, outros dizem que levavam horas, talvez o dia inteiro. Imagina ter que fazer isso todos os dias para levar a ovelha a sair de casa, entrar no deserto e ir para o oásis. É muito tremendo o que Deus está falando conosco nessa manhã. Muito, eu fiquei maravilhado quando eu entrei por dentro desse salmo e comecei a esmiuçar o que Deus tem falado conosco de uma maneira sobrenatural. É muito interessante. A saída do rebanho era bem cedo, e ali estava o pastor na frente. E o versículo diz assim: o Senhor, Ele é o quê? O meu pastor, e nada me faltará. Aí eu entrei aqui numa coisa muito tremenda, quando o salmo diz assim, nada. Quando o salmo diz nada, lá no versículo 1 ainda, o Senhor é meu pastor e nada, eu troquei o nada pelo não, porque o nada em hebraico ele significa não, e o hebraico é muito interessante, quando você fala ló, quando você diz assim, alguém te pergunta alguma coisa em hebraico, e você diz ló, você está dizendo não. Você fala em hebraico, ló, não. Você come comida judaica, ló, não. Ou seja, o ló em hebraico é não. E eu trouxe essa parte do versículo 1, é muito interessante isso. O nada eu troquei pelo não. Eu já tinha falado isso algumas vezes. E o ló foi trocado pelo não. Olha o que diz agora quando você coloca o não no lugar do nada, que é a mesma coisa em hebraico. O nada em hebraico é não, é não, e o ló em hebraico é não. Olha que coisa interessante quando você coloca: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Em vez de você colocar o nada, e não é que esteja errado, não estamos mexendo, não estamos aqui, porque o nada significa não. Interessante, quando eu coloquei essa expressão dentro desse versículo e disse: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, mesmo que nada, olha, a gente vê se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar pão, não vai me faltar água, não vai me faltar dificuldade, não vai me faltar problemas. E no decorrer da nossa vida a gente vê que isso acontece, porque nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, passamos por situações financeiras, mas o que acontece quando o Salmo expressa isso? O nada, colocando não. Mesmo que você passe por essas dificuldades, que você tem o Senhor como seu pastor, Ele não te faltará como o Senhor da sua vida. Isso é tremendo, irmãos. Quando eu esmiucei aqui, disse assim, eu vou colocar o nada pelo não, que é a mesma palavra dentro da palavra de Deus. Mas ele está mudando, não. Eu estou simplesmente usando o hebraico na sua forma ali, no pé da letra. E o nada significa o não nesse momento. Olha que diz: o Senhor é o meu pastor. Diga isso na sua vida nessa manhã: o Senhor, Ele é o meu pastor e não me faltará. Oh, aleluia! É muito tremendo isso. E aqui eu fiz assim uma outra palavra em hebraico, né? Não que eu conheço o hebraico, mas algumas coisas, e coloquei o Adonai com I. O Adonai com I em hebraico significa Senhor. E quando o salmista colocava ali, quando Davi começou a escrever esse salmo poético, ele disse: que
coisa tremenda. Lembrando lá daquela situação que ele passou cuidando das ovelhas do seu pai, ele dizia: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, Adonai, Ele é o meu pastor. Ele dizia: Adonai, pastor, não me faltará. Ou seja, Adonai, Senhor, pastor, não me faltará, irmãos. Como é bom saber que nessa manhã o Senhor, como Adonai, o nosso pastor, não tem faltado em nossas vidas. Vamos lá, para a gente entender o que Deus tem falado. Oh, aleluia. Eu queria que você abrisse depois também, deixasse a sua Bíblia em João capítulo 11, capítulo 10, né? E versículo 11 diz o seguinte: olha o que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu achei isso interessante ao colocar dentro dessa mensagem nessa manhã. Davi ele saía bem cedo, o pastor ele saía bem cedo. Isso é um costume no Oriente Médio, ainda existe esse costume, a gente está estudando sobre isso, algumas coisas sobre rebanho, e ainda existe no Oriente Médio pastores que saem das suas casas, entram no deserto e vai até um lugar chamado oásis, ou lugares onde existe um pasto verdejante para se alimentar e aonde existe um rio de águas tranquilas. E o interessante é que em João 10 fala sobre isso. Olha o que diz no versículo 11, e você coloca isso na sua vida: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. E ao sair da sua casa, entrar no deserto, só Deus tinha conhecimento do que ia acontecer no deserto. Eu não sei qual o deserto que você está passando nessa manhã. Eu não sei qual o problema, a situação que você está vivendo nessa manhã. Eu não sei de que forma você está enfrentando o dia de hoje, essa quinta-feira de hoje pela manhã. Mas uma coisa eu tenho certeza dentro desse salmo, e é interessante isso, irmãos, que quando ele sai da sua casa, ele diz: olha, eu vou para o deserto, mas o Senhor, Ele, o Adonai, é o meu pastor, e Ele não vai me faltar no deserto. Eu achei interessante quando alguém disse assim: irmão, oh meu Deus, eu às vezes eu compro mistura, né? Os antigos falam mais sobre isso, mistura, e eu falei: mas o que é isso de mistura? Mistura é a carne para acompanhar algumas coisas, para acompanhar o arroz e feijão. Os antigos usam muito isso, eu acredito que seja dessa forma. E às vezes, irmãos, eu fiquei pensando: meu Deus, como é tremendo isso. E eu analisando a saída de casa, do curral, entrar no deserto, e no deserto é lugar de nada, às vezes não tem nada, não passa nada, às vezes tinha perigos, e nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus, perigos. Mas ele entrou no deserto até chegar ao oásis, entrou em lugares até chegar naquele pasto verdejante. Mas a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele ia à frente das suas ovelhas dizendo: olha, eu estou cuidando do meu rebanho, eu estou cuidando desse rebanho que foi me confiado, seja se fosse do pai, se fosse da família, mas ele estava cuidando do rebanho, e entrou no deserto. E nessa situação que eu pensei: meu Deus do céu, as pessoas às vezes falam sobre não faltar, né, a mistura, né, não faltar às vezes o alimento para dentro das nossas casas. E uma vez eu estava conversando com o pastor Daniel, muito interessante isso, e com alguns irmãos que a gente às vezes conversa, e às vezes a gente pensa assim: meu Deus, nós já passamos por tantas coisas na nossa vida. Nós já andamos, hoje nós temos um carro, mas nós andando a pé. Hoje nós temos às vezes uma geladeira, mas outrora nós não tínhamos. Antigamente nós tínhamos, talvez, não tínhamos coisas que nós temos hoje dentro da nossa casa, né? Antigamente nós não tínhamos e hoje nós temos. Mas uma das coisas que Deus me chamou a atenção, independente da mistura faltar, independente de você ter lá o seu ovinho, que é muito gostoso, um ovo frito, mexido ou cozido, independente de você só ter legumes, independente de você só ter o feijão, arroz, sabe o que acontece dentro dessa situação? Independente de você não ter a sua mistura ali para complementar o seu alimento, o seu arroz e feijão, você tem uma coisa, eu creio que nessa manhã você vai glorificar ao Senhor comigo. Você tem o Senhor como pastor, e Ele não vai faltar, independente de se faltar o arroz e o feijão, independente de se faltar a mistura. O Senhor, como pastor da sua vida, Ele não falta. O Adonai, Ele não falta, irmão. Meu Deus, se eu fosse você, glorificava aí a Deus nessa manhã. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Cid e do Alberto, que estão lá em Londres. Ele está dizendo isso porque está chegando, a Conquistando Vitória está chegando em Londres.
Casal de irmãos que estão lá em Londres adorando a Deus e dizendo: olha, eu estou assistindo o vídeo, esses vídeos têm sido edificantes. Essas palavras da igreja Conquistando a Vitória têm nos matado saudade da igreja de São Gonçalo. E ele disse: olha, eu estou passando aqui da mesma forma que os irmãos estão passando, mas uma coisa ele me disse e eu achei interessante: olha, não tem faltado nada, porque o Senhor, Ele está como pastor na nossa vida, não tem nos faltado nada. São pessoas que trabalham por horas, se não trabalhar não ganha. E ele disse: olha, nós estamos numa dificuldade, talvez até financeira, porque nós trabalhamos por hora, mas uma coisa Deus tem feito com as nossas vidas, irmãos: Ele tem sido o Adonai das nossas vidas, Ele tem estado na frente do rebanho, Ele tem guardado o rebanho no deserto. Saiu da sua casa, um lugar às vezes de conforto, foi para o deserto para enfrentar situações que o pastor enfrentava no deserto, até chegar no lugar de descanso. Medite comigo, e eu quero ser rápido para nós orarmos ainda. Você tem aqui o Senhor, o Adonai, que não te falta. Você tem aqui o Senhor como pastor que está na frente do rebanho. Interessante que ele é na frente do rebanho. E uma das coisas que me chamou muito a atenção e tem me chamado dentro do Salmo, olha só, irmãos, eu poderia ficar aqui no versículo 1 horas e horas esmiuçando o que Deus falou comigo, mas eu quero que você entenda dentro desses 4 versículos o que Deus está falando conosco durante esse momento que nós estamos parados, irmãos. Nós estamos cercados, irmãos. Você está cercado da palavra de Deus. Aonde você entra na internet, você está cercado de pastores que estão ministrando a palavra de Deus. Você não se alimenta se não quiser, irmãos. São palavras proféticas, independente de ser da nossa denominação de Conquistadores de Vitória. E interessante que nós temos live, temos culto quarta e domingo, nós temos live quinta, nós temos live sábado, nós temos live pela madrugada, e você não se alimenta se não quiser. Nós estamos cercados pela palavra de Deus. E uma das coisas interessantes, nós somos alimentados, irmãos. Não tem noção que quando eu ouvi uma mensagem esses dias da missionária Cátia, ela profetizava que Deus estava fazendo o sobrenatural, abrindo mares. Deus estava fazendo coisa sobrenatural em universidades, abrindo para pessoas estudar, serem abençoadas. Eu abri a minha mão e tomei posse, porque o Senhor, o meu pastor, Ele está na frente, está cuidando da minha vida. E uma coisa interessante, olha o que acontece: você está cercado pela palavra de Deus, pelo alimento, não a mistura que completa o arroz e feijão, mas você está vivendo aí, e faça isso mesmo. Pega a mistura, pega a palavra de Deus e diz: olha, eu estou me alimentando nessa manhã. E quando você se alimenta, você nutre o seu homem espiritual, você se fortalece, irmão, para dizer que o Senhor, o Adonai, Ele está na sua vida. Olha o que acontece quando diz aqui no versículo 2, olha que tremendo, irmãos: glorifique ao nome do Senhor. Deitar-me faz em vez de espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Versículo 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. O salmo expressa aqui 2 vezes que o Senhor está guiando. Ou seja, Davi, ele olhava e disse: Deus está, da mesma forma que Deus cuidou dele, da mesma forma que Deus cuidou da vida de Davi, ele lembrava do cuidado das ovelhas do seu pai, e ele guiava as ovelhas pela vereda da justiça. Ele guiava as ovelhas, por amor do seu nome, do amor do nome do Deus poderoso, que estava na vida de Davi, já ali com a sua idade, se não me engano, de 15 anos, um jovem. E Deus tem nos guiado, irmãos. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 10. Deixa a sua Bíblia aberta em João 10. Diz assim, olha, lá no capítulo 10, versículo 27 de João. Olha o que diz a palavra de Deus. É muito tremendo isso, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. O versículo 2 diz assim: diz deitar-me faz em vez de espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, o Senhor, o pastor,
e estava cuidando das suas ovelhas. E o interessante é que as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. O Espírito Santo está falando com você nesta manhã. O Espírito Santo falou com você nesta madrugada. O Espírito Santo está falando com a sua vida durante esta madrugada. E uma das coisas eu tenho certeza, você está ouvindo a voz do Senhor. E Ele, como pastor que está indo diante do rebanho, está cuidando da sua vida nesta manhã. Olha como é importante ouvir a voz do Espírito Santo. Ser guiado. Ser guiado para refrigerar a sua alma, para cuidar da sua vida. Mas vamos lá para a gente ser rápido e objetivo. Perdão. Conhece a voz do seu pastor, ele me guia mansamente pela vereda da justiça. Aí acontece uma coisa, lembra do que eu falei? Casa, deserto, oásis. Davi saiu de casa, entrou no deserto. A experiência que Davi tinha era muito tremenda, porque ele tinha lutado com animais ferozes antes de chegar até aquela luta dos gigantes, mas essa é uma outra história. Mas antes de entrar no oásis, ele passou por situações, e uma coisa interessante que eu acho ali, muito interessante, quando eu comecei a meditar nesse salmo, do cuidado do pastor com aquelas ovelhas, porque a ovelha é um animal muito medroso, muito simples, muito medroso, e aquela agitação daquele entrar no deserto e ser agitado e sair com medo de algumas coisas ali, de bichos, de animais ferozes, mas ele entrou no deserto, mas estava ali cuidando das suas ovelhas, e a ovelha, por ser um animal e entrar em depressão, ficava deprimida à toa, aquelas ovelhas, por causa do barulho e da agitação. Mas quando ele entrava no deserto, ele estava em direção ao oásis. Ele, preste bem atenção, quando você sai do deserto e vai até o oásis, meu Deus, olha o que acontece. O Senhor na frente como seu pastor, não faltará. E uma das coisas de entrar, irmão, sair do deserto, ser guiado, guia-me mansamente, ouve a voz do seu pastor, guia-me mansamente pela vereda da justiça por amor do seu nome. Esse versículo 4, irmãos, é um versículo, não que os outros não sejam, mas olha o que o versículo diz, quando eu estava no deserto: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Mais uma vez entra aí, o Senhor está comigo. Independente de qualquer situação que nós vamos viver no dia de hoje, esqueça o dia de amanhã, o dia de amanhã já passou. Viva o dia de hoje você está vivendo, independente da forma que nós vamos passar o dia de hoje. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Sabe por quê, irmãos? Porque o Adonai, o Senhor do Salmo, o dono deste salmo, o meu pastor, ele está na nossa vida e não vai nos faltar. Aleluia! Oh, aleluia! Ainda que eu ande por subidas dificultosas, por penhascos. E uma coisa é quando o pastor ia ali e conta-se uma história que ele ia tocando, às vezes cantando, e ao ouvir a voz do pastor, e nós vemos isso aqui, as ovelhas entravam em fila indiana, ou seja, entrava uma por uma, ficava afileirada ali para entrar naquele penhasco, e ainda que entrasse no penhasco e caísse, olha o que isso é tremendo, e caísse uma daquelas ovelhas, irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está à minha frente, e ele está falando comigo, e ele não vai me faltar, porque ele está comigo. Glorifica ao Senhor. É muito tremendo. Casa, lugar de descanso; deserto, lugar de dificuldade, grave isso; oásis, lugar de pasto verdejante. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, deserto, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não sei se essa é a palavra que você esperava nessa manhã, mas olha o que diz o versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, Adonai, Senhor do Salmo. Você tem que conhecer não o Salmo do Senhor, mas o Senhor do Salmo nessa manhã, para entender uma coisa, que
que o Senhor do Salmo ele está contigo, o Adonai está contigo nesta manhã, e mesmo que você entre no deserto, mesmo que você passe por penhascos, mesmo que você passe dificuldades financeiras, mesmo que ainda você não tenha concluído talvez durante o dia de ontem, mas o dia de hoje pertence a Deus, e por pertencer a Deus, Deus está cuidando de você no dia de hoje, está dizendo: olha, eu sou o Senhor que estou contigo, e eu como seu Adonai, eu não vou faltar. Pode faltar feijão, pode faltar arroz, pode faltar até dinheiro, irmãos, mas Deus estando na sua vida, o Adonai estando na sua vida, não vai faltar a unção de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Adore a Deus. E eu dizia, quando eu estava orando ali, no dia de ontem, Deus começou a me tomar em casa, e eu comecei a ligar para algumas pessoas dizendo o que Deus estava fazendo, e foi tremendo que Deus me direcionou 3 pessoas para ministrar, e eu ministrando dizia: olha, não vai faltar, irmãos, se Deus está na sua vida, não vai faltar. Aí você sai de casa, entra no deserto, vai para o oásis, olha o que diz lá no oásis. Antes de você entrar no oásis, vale da sombra da morte, né? E a gente viu aqui a agitação das ovelhas ao passar pelo deserto, pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Por mais que você passe, irmãos, olha só, que tremendo isso aqui, é muito interessante. Se você virar isso aqui, ela vira uma vara. Isso aqui que o pastor usava para tremendo. Não sei se você está dando para ver. Mas uma coisa que é tremendo, usar essa vara para corrigir aquelas ovelhas que às vezes tentavam sair daquela fila indiana para não cair no penhasco. E quando caía, olha, eu comecei a dizer: Senhor, é muito tremendo, como é bom ser exortado, como é bom ser exortado pela Tua palavra, como é bom ser corrigido pela vara do Senhor, pela vara do nosso pastor que carregava nas mãos, que quando ele saía de qualquer situação ali que a ovelha saía, ele vinha e dava aquela pancadinha na ovelha: volta para o lugar, fica ali no lugar, e sempre tinha aquela ovelha chamada Edivaldo, que saía às vezes e dizia: Deus dizia: não, chega para lá, porque eu quero que você entre pela vereda da justiça, entre pelo caminho para chegar no oásis. Aí sabe o que acontecia quando chegava no penhasco que ela caía? Ele virava. Olha que tremendo. Isso aqui virava, irmãos, como se fosse uma vara de pescar. Ele pegava a ovelha lá no penhasco, aquela ovelha teimosa, o Edivaldozinho teimoso que estava ali no meio do rebanho, que não queria andar na vereda da justiça, que não queria às vezes andar naquele caminho que era muito difícil, mas entrava pelo caminho. Ou o Alessandro, qualquer outro daqueles que tentavam se afastar do rebanho e caía no penhasco, ele ia pegar e virava. Olha só, da vara virava o cajado. O cajado pegava a ovelha lá, irmãos, pescava a ovelha, trazia a ovelha, deu para entender? Pegava a ovelha lá no cajado, no lado de cajado, trazia a ovelha até o seu colo, passava ali o azeite, cuidava da ovelha e voltava de novo no caminho da vereda da justiça, para refrigerar sua alma. E eu achei muito interessante essa expressão. E quando ele chegava, e eu queria que você guardasse isso: casa, deserto e oásis. Curral, deserto e casa. Quando chegou no oásis, aquele pasto verdejante, a Bíblia fala sobre isso. E eu imagino aquele lugar que o pastor procurou para encontrar, para dar alimento para as suas ovelhas. Aí é que eu te digo novamente: você está sendo alimentado, você está sendo alimentado pela palavra de Deus, seja na quarta-feira, seja no domingo, seja nas lives de quinta, de sábado, seja na madrugada com Deus, seja na manhã com Deus, você está sendo alimentado pelos pastos verdejantes. Então se alimente, se nutre, porque essa pandemia às vezes vai parecer algumas coisas tão pequenas, durante tantas coisas que vão nos acontecer daqui a alguns anos, daqui a alguns dias da nossa vida. Mas se nutre nessa manhã. Tem muito tempo ainda? Para me esmiuçar bastante o que Deus está falando comigo nessa manhã para a sua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele pegava o cajado, virava, pegava a vara, virava o cajado, pegava a ovelha pelos braços, meu Deus, e cuidava ali. Chegou nos pastos verdejantes. Olha o que diz aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Diz assim:
Deitar-me faz em verdes pastos. Olha, o salmista olhou e disse: deitar-me faz em verdes pastos. Ele deitava as ovelhas ali no versículo 2 em verdes pastos. E antes de chegar, olha só, e antes de chegar às águas tranquilas, irmãos, olha, quando eu li isso aqui, eu pulei dentro de casa. Quando eu li isso aqui e li o versículo 4, eu glorifiquei, eu falava em mistério com Deus. A minha neta ficava olhando e dizia: vovô, que isso? Eu disse: é a presença de Deus. E ela disse: o que está acontecendo, vô? Quando você estiver lá, Deus vai usar. Olha o que uma criança de 11 anos diz: vô, quando você estiver lá, sabe o que vai acontecer, vô? Deus vai te fazer lembrar tudo aquilo que você está estudando nessa noite. Deus vai te fazer lembrar tudo aquilo que você está vivendo nesta noite. E eu achei interessante, irmãos, porque foi uma palavra profética que saiu dos lábios de uma criança. Deus às vezes usa uma criança para entender aquilo que nós estamos vivendo. E ela disse, e foi como eu posso dizer, foi muito simples da vida dela. Ela disse: Deus vai te fazer lembrar, vô, porque eu falo muito alto, minha voz é estridente. E ela: vô, Deus vai te fazer lembrar. E saiu. E eu comecei a chorar de Deus: me faz lembrar, Deus, que quando chegou no oásis, ele não foi diretamente para as águas, irmãos. Ele deitou as ovelhas no pasto verdejante e nem alimentou as ovelhas ainda. Sabe por quê, irmãos? A ovelha é um animal tão medroso, e que ao andar no deserto ficou tão agitado. Ao invés de ele chegar, olha a inteligência que Deus tem nos dado através, eu tenho que sempre falar, tem a mente de Cristo. Quando ele chegou no oásis, naquele pasto verdejante, ele deitou as ovelhas, ele parou as ovelhas ali. Talvez uns 15, 20 minutos, se eu não me engano. Que eu quero acreditar nisso, que de 15 a 20 minutos ou mais tempo. Deitou, descansou as ovelhas, até antes de alimentar nos pastos verdejantes, porque elas estavam muito agitadas. E depois que ele passou a descansar as ovelhas, ele passou a alimentar as ovelhas no pasto verdejante. Enquanto as ovelhas ficavam ali no pasto verdejante, lá no versículo 2, deitar-me faz verdes pastos. Enquanto ele ficou ali, irmãos, alimentando, as ovelhas ficaram se alimentando, ele foi procurar um lugar nas águas tranquilas no rio, para saber onde não tinha uma água agitada, onde a água não estivesse espumando. E quem conhece rio, como eu conheço, né? Tem esse privilégio de sempre estar ali em Cachoeira de Macacu, nos rios ali. E quando tem lugares que ali são agitados, mas tem lugares que são planos. São lugares planos e a água fica mansa, tranquila. E eu me lembrei de um lugar ali muito espaçoso, onde a gente fica tomando banho, de um lugar tranquilo, onde a água fica bem tranquila. E ele disse: é aqui que eu posso saciar a sede das minhas ovelhas. Aí o versículo 2, isso é muito bom. Diz assim: dos pastos verdejantes, guia-me mansamente, guiou as ovelhas até as águas tranquilas. Chegando nas águas tranquilas, depois dos pastos verdejantes, de ter matado a fome, de ter alimentado. E aí eu te falo mais uma vez: se alimente da palavra de Deus. Glorifique ao nome do Senhor, porque às vezes nós passamos horas. Não quero que você tenha pena, mas ore pelos nossos pastores, ore pelos ministradores, ore pelas pessoas que estão intercedendo pela sua vida pela madrugada. Ore pelas pessoas que estão agora, talvez, enfermeiros que estão em hospitais, médicos que estão em hospitais, hoje ouvindo talvez essa mensagem e sendo alimentado com isso. Amigas nossas, conheço pessoas como a Carol, como a prima da missionária Daniele, que estão dentro dos hospitais, que estão trabalhando, e às vezes tem um tempinho ali para assistir as nossas lives e se alimentam dessa palavra, né? A nossa abençoada irmã Carol Duarte e a prima da irmã Daniela, que eu não lembro o nome agora, me faltou a memória, me perdoe, mas eu sei que ela vai assistir e tem assistido o nosso culto, está sendo alimentada, sendo nutrida pelo alimento dos pastos verdejantes. E eu quero abençoar nesta manhã, irmãos, cada um que está envolvido durante essa pandemia dentro dos hospitais, cada um que está nessa manhã ouvindo essa mensagem e se alimentando, mesmo que você ainda não conheça o Senhor, o Adonai, deste salmo, mas que você às vezes abre o salmo, você não só abra o salmo 23, o salmo 91, mas ao abrir, comece a ler, comece a declarar, comece a ministrar, mesmo que você ainda não saiba o que é, mas ele está falando ali que só cuida dos crentes, não. Quando você abre a palavra de Deus e
ler esse Salmo 23 é muito tremendo, ou o Salmo 46, como a pastora falou conosco, e nós lemos ali, Ele cuida de nós, Ele cuida da sua vida, mesmo você ainda não sendo evangélico. E para nós encerrarmos aqui dentro dessa palavra, perdão, Ele chegou ali no oásis, em lugar de água tranquila. Eu estou tirando o óculos e colocando porque eu não enxergo mesmo, não adianta, nem vou enxergar aqui essas letrinhas da Bíblia. Comprei até uma cangalha nova aqui para Deus ficar mais calmo aqui na leitura. E quando chegou no oásis, ainda tem alguns minutinhos, e quando chegou no oásis, foi muito tremendo, porque ele pegou as ovelhas e começou a matar a sua sede. E a ovelha, por ser um animal tão medroso, ele tem medo até da sua sombra. E tinha ovelha que não bebia da água, ficava parada. Se deixasse ela parada ali, ela ficava parada até morrer. Olha o que o pastor faz. Ele pega a ovelha no colo. Isso é profético, irmãos. Pega a ovelha no colo. Vai lá, antes de pegar, se ele vai lá no rio, antes de pegar a ovelha, ele tenta matar a sede dela, colocando a mão aqui na boquinha da ovelha para beber da água. E se ela não bebesse, ele pegava a ovelha no colo, talvez cantava ali um louvor de adoração, a ovelha se acalmava, ele pegava, isso é profético, pegava a água com as mãos, ia até a boquinha da ovelha e saciava a sede da ovelha. Meu Deus, isso é muito profético. Deus está te pegando pelo colo, Deus está cuidando das suas feridas. O Adonai, nesse salmo, está na sua vida, cuidando da sua vida. E depois, irmãos, depois de tudo isso, para nós encerrarmos dentro desses 4 versículos, ainda tem o versículo 5 e versículo 6 que nós vamos ministrar talvez em outra live. E quando ele voltava, ele saía do oásis, da sede, de beber da água, entrava no pasto verdejante, tinha ovelha ali que mastigava um pouquinho, como ele fala, eu vou comer mais um pouquinho do pasto, até voltar para o deserto e até voltar para casa. Olha que palavra profética, saía do oásis alimentado e matando a sua sede, saía do oásis, entrava no deserto alimentado, oh meu Pai, entrava no deserto com a sede saciada, alimentada, e eu imagino aquelas ovelhas ali, igual os irmãos que são agitados, voltando para o deserto ali, e de uma forma tão agitada, e dizendo, eu fui alimentado, eu vivi aquele momento maravilhoso nos pastos verdejantes, e voltava para o curral, para casa, em lugar seguro. Sabe o que acontecia disso tudo? Abra aí Lucas, só para a gente encerrar aqui. Abre Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Só para nós encerrarmos. Lucas, capítulo 15 diz assim. Estou achando já, irmãos. Oh, aleluia. Versículo 4 e 5 diz assim, olha só. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Olha, perde uma dela, deixa no deserto 99, não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo? Oh, irmãos, eu quero encerrar essa live e orar por você. Falta alguns minutos aí? 15 minutos. Eu quero encerrar essa live e essa palavra dizendo uma coisa tremenda. Olha o que o pastor fazia. Por isso eu queria que você gravasse antes dele sair de casa. Casa, deserto e oásis. Invertendo isso tudo. Oásis, deserto, casa ou curral, como vocês queiram chamar. Ele saía da casa, deserto, e se alimentava. Ele procurava o melhor lugar. E quando ele voltava do oásis, entrava nos pastos verdejantes, entrava no deserto, entrava na sua casa. Eu imagino o cansaço mental e físico daqueles pastores e desses pastores. Quando nós estamos ministrando, irmãos, eu costumo dizer que quando acaba essa live aqui, a gente relaxa na cadeira e diz, muito obrigado, Senhor. Dá vontade de sair daqui comendo, bebendo, porque nós estamos sendo alimentados no homem espiritual. E eu imagino o cansaço daquele pastor voltar para sua casa,
ao parar na porta daquele curral e começar a fazer uma coisa muito tremenda. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Olha o cuidado do Adonai. Olha o cuidado quando você diz: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, não vai me faltar arroz, não vai me faltar feijão, não vai me faltar trabalho, não vai me faltar carro. Faltando isso tudo, irmãos, você tira o nada e coloca o não e diz assim: não vai me faltar. Oh, o Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar. Mesmo que falte o arroz, o feijão, mesmo que falte qualquer coisa na sua vida pessoal, o Adonai Ele não vai te faltar. Porque o Adonai está na porta de casa, guardando a entrada e a saída. E mesmo quando ele estava contando as suas ovelhas aqui no curral, começou a sair 100 ovelhas. E começou a voltar do oásis para o deserto de casa. Quando chegou na casa, ele começou a contar 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ovelhas. E ele parou e pensou: olha o cuidado que ele tem. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece do Emanuel. Deus não se esquece do Alessandro. Deus não se esquece da Lucileide Marques. Deus não se esquece da Lucimar. Deus não se esquece da Ivone. Deus não se esquece da Daniele. Deus não se esquece do Edivaldo. Deus não se esquece aquela ovelha teimosinha que estava lá, se perdeu. Meu Deus, eram 100, faltou 1. E ele disse: eu vou tomar conta. Cadê essa ovelha? Entenda uma história que eu vou contar rápido. Estava um grupo de turistas passando por um lugar desse no Oriente Médio. Eu achei essa história muito interessante. E ali estava um pastor de rebanho, com as suas ovelhas. Eu lembrei muito de mim nisso, na minha vida. E tinha uma ovelha ali muito agitada. Ele pegou aquela ovelha, irmãos, olha o que ele fez. Ele foi lá e quebrou a pata daquela ovelha. Caramba, quebrou a pata da ovelha. Ah, mas Deus vai quebrar a sua mão? Deus vai quebrar, vai tirar um filho seu, alguma coisa? Eu não sei os métodos de Deus, nem quero entender os métodos de Deus. Mas se Deus estiver aqui com a vara dele, aquela parte da vara, te dá uma varada, e depois te pegar com o cajado, ele vai fazer, irmãos. Independente da situação. Não estou dizendo aqui que vai tirar filho, nada disso, irmãos, me entenda isso. Ah, ele disse que vai tirar filho, nada disso. Deus tem seus métodos, seus planos para cuidar da sua vida. Não é nada disso. Alguém me disse: ah, mas Deus tem que machucar a mão do filho de um pastor. Não. Machucou porque às vezes nós somos displicentes. Tem coisas que às vezes nós somos displicentes na nossa vida. Mas se Deus que tiver que tomar qualquer atitude que seja, não por quê, mas para quê na nossa vida, nós vamos entender. Seja falta de emprego, seja ser mandado embora, seja perder alguma coisa pessoal, eu não sei, para que você se achegue mais. E se você está me ouvindo, você que não é evangélico, mas para eu conhecer esse Deus eu tenho que perder alguém da minha família. Nada disso, irmãos. Eu não sei qual o método que Deus vai usar na sua vida, mas se para você se achegar a Deus e conhecer o Deus do impossível, Deus tem os seus métodos e os seus planos, não os meus planos. Alguém me disse: quando você ficou com problema no olho, você ficou mais crente. Não, eu comecei a entender que Deus estava tendo o seu método com a minha vida, curou a minha enfermidade, glória a Deus. E aquele pastor quebrou a pata daquela ovelha. Por isso que eu quero que você entenda isso. Não estou dizendo que Deus vai quebrar suas mãos, seus pés, suas pernas, nada disso. Mas ele quebrou a pata daquela ovelha. Espere a história do final que você vai entender. E quando ele quebrou aquela pata, aquele guia turístico foi lá e disse: olha, eu só ali está assustado. Você pega uma ovelha desse tamanho e quebra a pata dela. Aquele pastor começou, porque aquele guia turístico entendia aquela língua e falava aquela língua, e ele começou a falar para aquele guia. E ele voltou para aquele ônibus com aquelas pessoas todas assustadas dentro daquele ônibus. Sabe o que o guia disse para aquelas pessoas? Olha, interessante o que aquele pastor me disse agora. Que aquela ovelha que ele quebrou a pata era uma das ovelhas que dá mais trabalho a ele. Eu me coloquei nesse lugar. Como eu tenho dado trabalho, como eu dei muito trabalho aos pastores, como eu dei trabalho à minha esposa, como eu dei trabalho aos irmãos de oração. E Deus me levou em certos lugares, Deus me levou dentro do hospital, amassou a minha vida, me trouxe de volta e disse: olha, é ali que eu te quero.
Eu lembrei dessa história. Não vou contar testemunho não, fique tranquilo. E quando aquele pastor pegou aquela ovelha e começou a enfaixar, e alguém disse, mas ele quebrou a pata e depois enfaixou. Ele disse, olha, eu peguei essa ovelha, quebrei a pata, enfaixei, porque é a ovelha que mais me dá trabalho. Já foi mordida de cobra, já foi quase morta por leões, já saiu, já se perdeu. Alguém disse, vende ela, porque ela está te dando trabalho, e era sustento para ele, a carne da ovelha. Vende ela te dá trabalho. Alguém vai dizer assim, larga ele, abandona o seu esposo, abandona a sua esposa, larga os seus filhos, deixa de lado, está no tráfico de droga, está vivendo um problema assim, está vivendo um problema dessa forma, larga, deixa para lá. Mas não, o Adonai do Salmo, ele não deixa ninguém para lá. Ele começou a contar as ovelhas, e você vai ver isso lá em Lucas 15, 5, 4 e 5, se não me engano. Ele começou a contar as ovelhas, e faltar uma, deixou as 99, voltou para cuidar daquela. Sabe o que aquele pastor disse para aquela pessoa? Olha só, irmão, muito interessante, para a gente encerrar de verdade. Pegou aquela ovelha, enfaixou tudo e disse, olha, para ela não me dar mais trabalho, é uma ovelha que eu gosto muito, que eu amo muito, que eu tenho um carinho por ela. Talvez uma das ovelhas que eu mais amo desse rebanho. Não que ele não ame as outras, ele ama todas, mas eu amo muito essa ovelha. Cuidei dela, e para ela não fugir eu quebrei a pata. E para ela não se perder eu quebrei a pata dela. Mas quando ela volta para o aprisco, eu sei que ela está segura. Sabe por quê? Porque o Adonai estava segurando aquela ovelha no colo. E ela não podia caminhar mais, aquela ovelha não podia mais caminhar por causa da pata quebrada, mas ele levava em segurança até ao curral, até ao voltar para sua casa. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Que ele contou as 99, faltou você. Deus está cuidando de você, e Ele está cuidando de cada vida nesta manhã, irmãos. E se faltar uma, Ele volta. O Adonai volta porque Ele é o Adonai do Salmo. Ele é o Senhor das nossas vidas. E nesta manhã eu quero te ministrar, por mais que falte tudo, você tendo o Senhor como seu pastor, Ele não vai faltar. Receba essa palavra nessa manhã. Declare isso na sua vida. O Senhor está cuidando. Ah, mas o evangelista diz que vai quebrar. Não, eu não estou dizendo nada disso, não, irmãos. Eu estou dizendo que Deus tem seus meios. Ah, eu perdi o emprego. Deus fez você ficar dentro de casa parado para fazer algumas coisas. Ah, está faltando isso, está faltando aquilo. Deus fez algumas coisas para que eu parasse. Mas uma coisa eu tenho certeza nessa manhã, que a alegria do Senhor tem sido a nossa força. Aleluia. Fique com essa palavra nessa manhã. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está nos assistindo, que você que está afastado do aprisco do Senhor, volte nesta manhã. Eu quero orar por você que está nesta manhã que ainda não conhece o Senhor. Nós vamos ter live a partir das 12 horas. Nós vamos ter live a partir das 15 horas. Nós vamos ter live às 18 horas. Nós vamos ter lives no sábado. Adore a Deus em cada um que você estiver participando, porque Deus tem falado conosco. Senhor meu Deus, oh aleluia. Eu encerro esta ministração nessa manhã, entendendo que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Glória a Deus. Oh Deus, eu encerro esta manhã, Senhor, declarando que cada um que está nos assistindo, que seja dentro dos hospitais, pessoas que estão enfermas, Senhor, independente, Senhor, da coronavírus, pessoas que estão com problemas, situações financeiras, pessoas que estão passando até por depressão, Senhor, saiba de uma coisa nessa manhã, que o Senhor, o Adonai, está com eles. Eu declaro nessa manhã, ministro nessa manhã, Deus, abençoa a vida de cada uma das pessoas que conheceu hoje, não o Salmo 23, não conheceu o pastor do Salmo, mas não conheceu o Salmo do pastor, mas conheceu o Senhor do Salmo, que é o Adonai. Muito obrigado por esse alimento nessa manhã, por ser nutrido nesta manhã. Eu abençoo aqueles que têm, através da live nesta manhã, pedido de orações que está chegando, Senhor, em cada live, Deus. E cada um que tem pedido oração nesta manhã, eu ministro e abençoo, Deus. Faça assim com as suas mãos nesta manhã. Eu não vou inventar a bênção apostólica, não. Eu quero que nesta manhã, neste dia, abra as suas mãos e receba do Adonai, aquele que está na sua vida, o Senhor dos Senhores, a sua bênção nessa manhã, independente de ser bênção material, mas se nutre nessa manhã. Você que ainda não aceitou Jesus, dobre o seu joelho e conheça o Senhor dos Salmos,
nessa manhã, se você quer aceitar a Jesus nessa manhã, erga suas mãos, faça como uma conchazinha e receba nessa manhã a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.